Oi, gente, tudo bem? Bora gravar mais uma aula, né? Peço desculpas aí pelo atraso, mas eu tive um fim de semana um pouco corrido, mas bora bola pra frente, né? Essa aula, ela é super importante, a gente não pode esquecer, né, do que estava acontecendo na Europa na época, né? A gente tá falando aqui então da Europa pós-Napoleão, certo? E o Napoleão, ele deu um rolê muito grande na Europa, né? Ele mexeu, ele colocou a Europa de cabeça para baixo, né? E não só a Europa, por consequência o resto do mundo, né? A Europa ela tem uma influência mundial muito forte e a gente vai ver essas consequências agora, certo? E essa aula ela é muito importante porque ela realmente cai no vestibular, tá? Só que ela vai ser mais importante ainda para consolidar bases para a gente poder falar da Primeira e da Segunda Guerra, porque muitas das coisas que vão acontecer hoje aqui, elas vão dar da matéria, da conteúdo, para a gente entender a Primeira e a Segunda Guerra lá na frente. Então, bora lá, né? Já vamos começar com uma questão. Essa questão ela vai colocar, ela vai contextualizar um pouco do que a gente está falando nesse período, certo? Então, é uma questão de um comando simples, né? O texto relaciona, então vamos ter que ler o texto para poder entender. Na Europa, as forças reacionárias que compunham a Santa Aliança não viam com bons olhos a emancipação política das colônias ibéricas na América. Todavia, o novo Império do Brasil podia contar com a aliança da poderosa Inglaterra, representada por George Canning, primeiro-ministro do rei Jorge IV. Canning acabaria por convencer o governo português a aceitar a soberania do Brasil em 1825, uma atitude coerente com o apoio do governo britânico que o governo britânico dera aos Estados Unidos no ano anterior, por ocasião do lançamento da doutrina Monroe, que afirmava o princípio de não intervenção europeia na América. Então, assim, a gente vê aqui um texto falando sobre a Santa Aliança. A gente lembra que a Santa Aliança, né, é a união de alguns países que tentaram restaurar o absolutismo na Europa. E com a tomada do Napoleão, né, quando Napoleão ele liberta os países do absolutismo, vamos por assim dizer, as colônias americanas desses países vão travar a sua independência, vão travar batalhas de independência, guerras de independência para se libertarem do domínio da metrópole. Né? No Brasil, o processo é um pouco diferente, a gente tem algumas guerras acontecendo aqui e tudo mais, mas a nossa elite ela reconhece o governo português como uma liderança, né? Então a gente tem essa diferença dos outros governos dos outros países latino-americanos que ficaram independentes. Nosso processo de independência é único, vocês estudam com o Otávio, mas certamente a vinda da família real foi extremamente importante para nossa libertação. Então Napoleão ele vai contribuir indiretamente, até um pouco diretamente, com a independência do Brasil, certo? Isso é uma coisa que cai muito em prova, tá, gente? Vocês têm que entender que a queda do absolutismo europeu nos países europeus e a entrada desse pensamento do liberalismo nas colônias, ele vai ser, e a quebra dessa legitimidade dos governos sobre o pensamento colonial, ela, por conta do Napoleão, né, ela vai ser fundamental para a liberdade, para a libertação dos países da América em relação às suas metrópoles, a independência, né? E aí a questão, o que ela correlaciona, né? Isso que a gente vai tentar entender. Ela correlaciona a restauração das monarquias absolutistas no continente europeu, a industrialização dos Estados Unidos e a Constituição Federal dos Estados Independentes da América Latina? Não, nada a ver, né? Algumas dessas coisas realmente aconteceram, né? Especialmente a restauração das monarquias, a gente vai estudar isso agora, mas, embora elas não tenham continuado, né? Mas não é isso que o texto relaciona, tá? A influência da Igreja Católica nos assuntos políticos? Não, quando você olha a Santa Aliança, você pode pensar em Igreja Católica, né? O cara que não estudou. Então é isso que a questão quer te confundir, tá fora. A disposição europeia da recolonização da América, o bloqueio continental determinado pela França e os acordos de livre comércio do Brasil com os países hispano-americanos. Não tem nada a ver isso aí, tá bom? Não é isso que o texto. Isso é uma questão de interpretação de texto, né? Você tem conhecimento de história e você percebe que não é isso que o texto está relacionando. A penetração dos industrializados britânicos nos mercados europeus, não, isso não é verdade, né? É a penetração da influência britânica na América Latina, né? Então sobra aí reorganização da Europa continental depois do período de domínio napoleônico, os processos de independência da América e ampliação do controle comercial mundial pela Inglaterra. É exatamente isso, inclusive essa alternativa é um resumo do que estava acontecendo no mundo exatamente no momento da aula que a gente está estudando agora. E aí o que acontece, né? É, o Hobsbawm fala, né, que essa foi a era das revoluções, né, e realmente é um bom jeito da gente encarar o século XIX, né, são muitas revoluções acontecendo, então
É uma coisa que a gente citou na aula do Napoleão e que agora eu vou falar um pouquinho mais aprofundado, que foi o Congresso de Viena, né? O que foi o Congresso de Viena? Assim que o Napoleão ele perde a guerra, ele é exilado lá na ilha de Santa Helena para morrer, a primeira coisa que os países eles se juntam para fazer quando eles montam inclusive a Santa Aliança é eles se juntam, fazem um congresso em Viena, né, que era a capital do Império Austro-Húngaro, certo? E lá eles estabelecem uma nova regra, eles vão tentar restaurar as monarquias absolutistas na Europa que Napoleão acabou libertando, né? Então, conforme Napoleão foi fazendo as guerras e libertando os países do absolutismo, é, ele vai derrubando o absolutismo nos países europeus. O Congresso de Viena, que ele chega e fala, não, nada a ver, vamos tentar restabelecer o equilíbrio europeu, vamos tentar voltar a ser o que era e vamos colocar de novo essas monarquias absolutistas no poder. Spoiler da aula, isso não vai funcionar, né? Porque uma vez que o liberalismo ele se instala, ele coloca, ele dá muito poder para a burguesia nesse momento tem poder econômico dentro da Europa, né? E ela já experimentou a influência do poder, né? Ela já foi a classe mais poderosa durante o período das guerras napoleônicas. Então, não vai funcionar, não vai dar certo. Essas revoluções elas, de 1830 e 1848 vêm exatamente para consolidar os ideais da Revolução Francesa de 1789. Né? Elas vêm para mostrar que o absolutismo ele não tem mais voz depois da instauração, depois do que o Napoleão fez. Por isso que a Revolução Francesa ela é um marco, né, na historiografia, porque ela vem para mostrar que agora é a era do capitalismo, né, a era do liberalismo, é a era do iluminismo, aquilo que o iluminismo tudo vinha construindo vai se solidificar e vai ser o mandatório agora na sociedade ocidental, né? Então, a gente pode dizer que o Congresso de Viena ele foi uma tentativa de restauração de poder para esses reis absolutistas. Né? Foi um movimento conservadoríssimo, né? Extremamente conservador, mas que não teve a capacidade, foi incapaz, né, de conter os liberais. O liberalismo ele vai se espalhar pela Europa, pelo mundo, né? Os países como Espanha, Grécia, Portugal, aqui que eu coloco, tudo isso que eu tô colocando aqui nos textos, né, para facilitar para vocês na hora de estudar. É, Portugal, Espanha, Grécia são alguns dos exemplos dos países que vão ser influenciados por essa onda liberal de consolidação após a queda napoleônica. Né? Napoleão ele plantou sementes, né? Eu coloquei isso na outra aula, eu acho que é um termo legal para você usar. Ele plantou sementes liberais pela Europa, né? Que vão florescer agora, certo? E aí vai ter essa influência, então, importante na independência da América Latina, certo? E vão ser, com certeza, e vai acontecer durante a aula, a gente vai esmiuçar esses movimentos que vão mudar os paradigmas da Europa e que vão solidificar o terreno europeu aí para as próximas aulas que a gente vai estudar na Primeira e na Segunda Guerra e tudo mais. Né? Então aqui está um mapa da Europa, como era o mundo europeu da época do que a gente está estudando, né? Então a gente vai ter o Reino de Portugal aqui, o Reino da Espanha, né? Por que a gente não fala de Reino Unido e Grã-Bretanha? A gente entendeu já que a Inglaterra já estava consolidada como um país altamente liberal, um país que já fez a Revolução 100 anos antes da França, que já estava em outra pegada. Ele não estava, a Inglaterra, isso vai ser importante, né? Para a gente entender um pouco a aula, a Inglaterra ela não estava preocupada com o continente europeu. Ela estava preocupada com a sua expansão pelo mundo, para cá, para cá, para cá, para a África, para a Ásia e para a América, né? O poder de influência que ela tinha, né? Ela estava começando a entender que a ideia de ser uma metrópole, ela vai além de só governar o país, né? De ter um mandatório do país, que dá para você fazer um neocolonialismo, mas isso a gente vai entender nas próximas aulas, né? A gente está na aula 20, na aula 22 a gente vai falar sobre neocolonialismo britânico, especialmente, tá? Então a gente vai ter aqui a França, a Espanha, Portugal. A gente tem esses diversos reinos aqui que fazem parte então da influência do Império Austro-Húngaro. O reino da Prússia, que vai ser muito importante daqui a pouco quando a gente for falar da unificação alemã que vai acontecer hoje. O reino da Dinamarca. A Itália, que super dividida não existia ainda, eram reinos da Itália, né? Então a gente vai ter o reino da Sardenha, né? Que também faz essa parte aqui que depois a gente vai chamar de Lyon Início e tudo mais. É, o Império Austríaco aqui sendo muito forte, né? A gente vai derrubar esse Império Austríaco hoje. Hoje a aula poderia ter um outro nome, poderia ser Queda do Império Austro-Húngaro, que basicamente que vai ter uma influência muito grande nessa região continental europeia. Então, todo esse absolutismo que a gente que está
se voltando contra o fim a expansão liberal, vem basicamente desse Império Austro-Húngaro que está aqui, ok? E aí a gente vai ter o Luís XVIII, né? Tá, faltou um aqui, tá? Erro de digitação, tá bom, galera? O Luís XVIII, ele vai ser o cara que vai herdar, então, após o Congresso de Viena, a coroa da França. Então, é uma tentativa de reestabelecer o absolutismo, certo? Ao contraste, lembra que eu falo da imagem, né? Eu acho isso muito legal. Como a imagem de um líder, ela é montada através da arte, né? Então tá aqui ele pintado, ostentoso, ostentando tecidos caros e tudo mais. E olha como Napoleão era representado, né? Diferente a pegada do Napoleão em relação à pegada de um monarca. E o Napoleão queria fazer isso porque faz parte do projeto liberal, quebrar um pouco da forma como a nobreza tratava, né? Era tratada e como ela se mostrava. E não quer dizer que Napoleão seja menos imponente que ele. Olha a foto do Napoleão, tá como uma liderança, um cara sério, ele tá cético, ele tá bem colocado, tá ostentoso. Só que é diferente a construção da imagem, certo? Em 1830, na França, né? Como que estava então a França em 1830, né? Então, os Bourbon, eles vão herdar a coroa francesa. A gente teve aí o Luís XVIII, né? Na foto anterior para a gente colocar ele, é o cara que herda, né? E a Santa Aliança, através do Congresso de Viena, lembra do Metternich que a gente falou? O Metternich, ele foi um líder do Império Austro-Húngaro que comandou o Congresso de Viena. Ele vai tentar propor a ideia da restituição do antigo regime, certo? É óbvio que isso não vai dar muito certo e tudo mais, mas quando o Luís XVIII ele entra no poder, ele faz uma tentativa de tentar conciliar o absolutismo com o liberalismo. E o que ele fala? É, ele cria uma carta constitucional. O que essa carta dizia? Ela dava uma liberdade de pensamento, de culto, de imprensa, ela colocava aquela igualdade jurídica, ela colocava a inviolabilidade da propriedade privada e ela limitava um pouco o poder do rei, o poder executivo, colocando o rei e a Câmara dos Pares, que eram os representantes legislativos, no poder. Era uma certa divisão. Foi uma tentativa de amenizar o absolutismo, de voltar, de conciliar com o liberalismo, porque o Luís XVIII, ele já é um spoiler, né? Ele não vai conseguir se manter, ok? Ele vai morrer, né? Aqui embaixo está escrito. Mas é uma tentativa dele de conseguir conciliar as diversas camadas de poder. Ele sente que se ele tentar voltar para o que acontecia na França antes de 1849, antes de 1789, não vai dar certo. Ele percebe que ele vai perder o poder, ele percebe que ele corre um risco, e por isso que ele não vai tentar fazer isso, né? E aí ele tenta, com essa carta constitucional, conciliar todas essas vertentes de poder na França, né? Ele vai morrer, acontecem diversos momentos durante esse governo dele, e no fim das contas ele acaba morrendo até hoje, inclusive de uma forma meio considerada um pouco estranha, ninguém sabe direito se ele foi assassinado e tudo mais, mas o vestibular não vai te perguntar isso, né? O que é importante a gente entender aqui é que o Carlos X vai subir logo em seguida, né? E aí ele não vai conseguir se manter definitivamente com o poder que ele queria. O Carlos X ele vai tentar fazer uma pegada mais absolutista, vai tentar trazer de volta o absolutismo para o poder, e aí ele não consegue, né? Por quê? Porque nessa época estava acontecendo as eleições legislativas, e quem vai ser eleito é uma maioria liberal. Naturalmente seria, porque o voto é censitário, né? Não é todo mundo que vota. Quando os liberais vão votar, eles votam no liberais, eles montam uma Câmara dos Pares maior liberal, e cada vez mais vão se suprimindo os direitos reais, o rei vai perdendo esse poder que ele tinha, né? E aí o que acontece em 1830, né? Acontece uma revolução, né? O povo ele sai às ruas e ele vai começar a apoiar cada vez mais os liberais. Os liberais ele consegue aqui que só uma foto do Carlos X, né? Para vocês saberem de quem que a gente está falando, certo? Eu acho muito legal a gente saber de quem que a gente está falando. E nessa tentativa dele limitar, né, o Carlos ele entra em embate direto com os liberais, né? Ele quer cada vez mais ganhar o seu poder. E aí acontece uma coisa que é muito louca, o povo começa a se manifestar, né? Acontecem as Jornadas Gloriosas. O que são as Jornadas Gloriosas? É um movimento popular que vai acontecer, que vai culminar com a derrubada do Carlos X.
Não podemos esquecer que os liberais eles tinham um poder muito grande, até hoje tem, tá, gente? Não tô tirando esse mérito. Mas os liberais eles tinham um poder muito grande na mente popular, né? Eles conseguiam usar o povo como uma espécie de massa de manobra, né? E o povo sai às ruas e vai através dessas jornadas gloriosas, vai conseguir tirar o Carlos X do poder para colocar o Luiz Felipe de Orleans, né? É, e o Luiz Felipe de Orleans, ele vai ser um rei burguês, extremamente burguês. Ele vai ser um rei muito burguês. Ele vai ser o cara que vai privilegiar os banqueiros, né? É o cara, é o burguês da ponta, assim, do burguês, né? E a partir daí começa a acontecer uma coisa muito louca da Europa. Na Europa é que vai se espalhar para o mundo, que é a distribuição de renda mundial já estava complicada nessa época antes disso, só que ela vai acabar cada vez mais se concentrando na burguesia a partir desse momento. Então, a partir daqui, a gente vai começar a perceber a concentração de renda cada vez maior no mundo, entendeu? Em pequenas e poucas pessoas, em pequenas e grandes empresas, né? Em pequenas grandes empresas, né? São pequenos grupos de empresas grandes demais, de indústria muito forte, e que vão concentrar essa riqueza. Os banqueiros são exemplo disso, né? A indústria monetária, né? Os bancos, eles vão cada vez mais concentrar essa renda. Luiz Felipe, ele vai ser um rei burguês, ele entra no poder com essa alcunha de o rei burguês, né? E essa onda liberal, ela vai se espalhar para a Europa. A galera vai olhar para a França e vai falar, olha isso, os liberais realmente estão se consolidando no poder. O Congresso de Viena talvez não tenha funcionado tanto assim. E aí, acontecem movimentos, por exemplo, do Reino das Duas Sicílias, que se separa. Guarda esse nome que vai ser importante para a unificação italiana daqui a pouco. A Bélgica vai se separar da Holanda. A Espanha vai ter um movimento para acabar com o seu absolutismo. E cada vez mais os estados germânicos vão se movimentar para conseguir a sua liberdade maior em cima do Império Austro-Húngaro. Não podemos esquecer que esses reinos todos aqui, ó, aqui onde está a fronteira da Confederação Germânica, olha as cores aqui, né? Tá vendo como essas cores elas são muito próximas? Porque ela tava aqui, ó, Império Austríaco vai influenciar muito essa região e também a região italiana, né? Isso vai ser importante para a gente discutir já já, ok? E aí, o Luiz Felipe ele entra no poder, né? Cada vez mais ele dá privilégio aos burgueses, aos banqueiros, e por um tempo isso vai acontecendo bem, né? Ele entra em 1830, ele vai conseguindo dar privilégios até para a burguesia, até para o povo de alguma forma, sim, mas ele não consegue sustentar tantos porque para quem ele dá mais privilégios são os banqueiros, que são a ponta da elite, né? Então a gente percebe que na verdade, quando os liberais eles fazem a revolução eles não querem o fim da monarquia, eles não querem o fim do absolutismo, né? Eles querem entrar nesse poder. Isso que é muito louco, né? Isso que pouca gente para refletir, na verdade, né? A burguesia, quando ela assume o poder, ela quer o poder para ela, não quer ser boazinha, não quer divisão com o proletariado. Não é isso, galera, não é. Burguês quer ficar rico, é isso que o burguês quer fazer, tá? E aí, obviamente, que as classes burguesas industriais, elas não vão se sentir acomodadas, elas não vão se sentir acolhidas por esse projeto do rei Luís Felipe, e o proletariado percebe que isso não vai ser legal. E olha que muito louco, né? A gente, nessa época, a gente já começa a ter o socialismo, a gente já começa a aparecer o socialismo como uma forma de pensamento. Então, o proletariado ele está se juntando, já existe. Agora a gente já pode falar de proletariado, a gente não fala só de povo. O proletariado já tem uma consciência, né? Assim, é difícil falar de consciência de classe nessa época, porque até hoje na real. Mas já começa a perceber que eles não são ricos, entendeu? Aquele seu tio do Tatuapé, que tem uma galera que fala que é rica e tal, mano, não é. A gente tá discutindo esse povo aqui. A gente é tudo proletariado, tá? Você tem que acordar cedo para trabalhar até proletariado, é isso. E, e a ideia é que os socialistas, né, eles já começam a aparecer como uma posição ideológica, começa a aparecer como uma oposição ao rei, né? Além disso, os bonapartistas, né, apoiando Luiz Bonaparte, pelo amor de Deus, Napoleão já morreu aqui, ou ele está exilado, na verdade é que ele já morreu, né? Começa a apoiar o Luiz Bonaparte, que era um liberal, sobrinho do Napoleão. Então ele vai ter um nome político muito forte, né? E existem os republicanos que querem de volta aquela república que foi instaurada após o conjunto com o Napoleão, né? Que ele derrubou, mas que entende ele próprio deu o golpe, né? Que é muito louco. Mas enfim, que entendem a república como uma forma de governo legítima, né? E aí eles pedem uma reforma eleitoral com o fim do voto censitário, né?
E o Luiz Felipe, obviamente, ele não vai querer isso, ele está privilegiando cada vez mais a burguesia ponta da lança, ele cria uma guarda nacional para se defender, né? Só que a situação ela cada vez se agrava mais por conta daquele é, distanciamento de riquezas mesmo, né? A distribuição de renda está muito concentrada. E aí, somadas a situações de fome, né? Aconteceram mais colheitas entre 1846 e 1848, o povo começa a achar que tem alguma coisa errada, começa a tentar a querer voltar para as ruas de novo, né? Em 1848 vai ser o auge disso, né? Então acontece uma coisa chamada Campanha dos Banquetes, chega a ser até irônico, que nada mais é do que assim, o Luiz Felipe, com essa Guarda Nacional, ele vai ele vai fazer um cerco violento até, impedindo que as pessoas se reúnam para discutir política. E aí os banquetes e festas eram as poucas coisas que estavam realmente livres, né? Você podia fazer um banquete, você não podia fazer uma reunião para você discutir política, mas o banquete, uma festa, você podia. E aí foi a forma que os burgueses se entenderam de se juntar. Então eles faziam banquetes para se reunir para poder conversar sobre política. Olha que muito louco, fazendo banquete, uma galera passando fome, né? Quando a Guarda Nacional, ela percebe o que está acontecendo, ela percebe que ela tá, porque cara, Guarda Nacional a gente é assalariada, né? Então a galera ganhava dinheiro, né? Quando ela percebe que ela tá do lado errado, que ela tá do lado do burguês rico, 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 e que não tá do lado do povo que na verdade o povo é o guarda nacional, né? Ele está assalariado, ela muda de lado. E aí se o Luiz Felipe não tem mais a defesa armada, não tem mais quem sustente além dos banqueiros, mas banqueiro não pega arma, velho. Banqueiro não vai pra rua brigar. Então ele perde toda a legitimidade que ele tinha, né? Desmorona o poder na mão do Luiz Felipe, que obviamente vai cair. Né? E aí acontece uma coisa muito louca, gente, que nunca tinha acontecido na história da Europa, inclusive, né? Os republicanos, junto com os socialistas, eles se juntam, certo? E eles fazem uma Assembleia Constituinte. E pela primeira vez acontece um sufrágio universal masculino na Europa, em que todo mundo pode votar, né? E aí acontece uma... Cara, é muito louco isso, né? A galera, ela faz um momento de de junção assim dos grupos que saíram para as ruas e tal, e não é a burguesia que está mandando nesse momento, né? São republicanos, socialistas, é o povo mesmo. E eles criam um governo provisório que é considerado, que é chamado de a Segunda República, né? Só que lá na frente a burguesia ela percebe que o povo tá endossando e ela realiza um golpe, né? Na verdade, esse golpe, é o que eu falei, né? Quando a galera tem dinheiro, eles conseguem achar formas de fazer isso, né? E aí vai acontecer, na verdade, um fortalecimento burguês, né? É uma imposição de voto censitário, eles conseguem, através dessa imposição, colocar o voto censitário e, desculpa, eles aumentam os impostos sobre o povo, né? E cada vez mais vai concentrando renda, certo? O proletariado percebe isso, obviamente, não vai aceitar isso de mão beijada, só que quando ele se organiza, ele é reprimido de forma violenta. E durante as eleições é eleito Luiz Bonaparte, que é um burguês, né? O Luiz Bonaparte, ele, ele, ele vai ser, ele é a consolidação da burguesia novamente no poder, né? Galera, essa imagem aqui caiu 8 milhões de vezes no vestibular, ela vai cair de novo em algum momento, e quando vocês olharem para ela, vocês têm que saber que ela trata da revolta de 1848. Olha aqui, é o burguês, é o cara do campo, é o povo pegando em arma, todo mundo junto aqui, ó, lembra? Socialista, bonapartista, republicano, todo mundo vindo derrubar o Luiz Felipe. Só não tem nobre aqui. Essa é a liberdade, tá? Ela tá com o peito de fora exatamente para representar a liberdade da França. E olha que muito louco, é uma mulher, tá? Representando a liberdade. Só que você não vê mulher aqui atrás. Então ninguém está falando aqui de feminismo. Isso é super importante. Ninguém falou de feminismo até agora. Para isso aqui não tem. Pode haver um texto falando sobre feminismo durante a Revolução de 1848? Pode, mas ela não é uma revolução feminista, tá bom? Ela é uma revolução que quer derrubar o Luiz Felipe, tá? Mulheres participaram? Participaram. Não é o foco aqui. Porque vejam bem que muito louco. É um sufrágio universal masculino, tá? Mulher não vota aqui, ok? E essa imagem, ó, derrubando aqui, ó, os nobres, ó, tá vendo? Roupa de nobre aqui, roupa de general, certo? Então a gente
essa imagem ela caiu no vestibular, ela vai cair de novo, e ela não tem a ver com a Revolução Francesa de 1789. É a Revolução de 1848. Ok? Ok? Pelo amor de Deus, não vai errar no vestibular isso aí. E como isso repercutiu pela Europa, né? Aí na Europa, vendo esse movimento, os outros países eles vão tentar fazer o mesmo, né? Vão tentar derrubar os seus absolutistas, né? Alguns outros, né? Aqueles que sobraram, né? Fora Holanda, a Bélgica, a Grécia, a Espanha e tal, eles vão se sentir no direito de fazer o mesmo movimento, né? E aí se destaca aqui dois povos, né, os italianos e os alemães, que vão realmente tomar corpo nesse momento. Né? A gente vai falar sobre isso, a Primavera dos Povos. Né? Aparece aí uma intenção da unificação italiana que já estava acontecendo há muito tempo, ok? E a mesma coisa na Alemanha, por quê? Porque a gente tinha o Império Austro-Húngaro que era extremamente forte, né? Vamos voltar lá no mapa lá do começo, ó. Ele era muito grande, ele tinha influência sobre todos esses reinos aí do centrão da Europa, né? E a Itália, os reinos italianos e os reinos alemães, né? Não dá para falar em Alemanha e Itália ainda, não existe. Eles querem sair da mão desse Império Austro-Húngaro, que é o Império Católico e Absolutista. Não representa esses povos necessariamente, entendeu? E aí acontecem algumas revoltas naqueles territórios alemães, né? Que conseguem até derrubar o Metternich, né? Que era o homem forte do governo austríaco, ele cai, né? Através dessas revoltas, tal. Acontecem abdicações, abdicação real lá na Alemanha mesmo, e eles exigem uma constituinte, né? Lembrando que esse rei ele era enviado diretamente pelo Império Austro-Húngaro, né? Por isso que é uma importante essa abdicação, certo? O Império Austro-Húngaro faz uma repressão extremamente violenta e todos os outros povos fizeram revolta em 1848, tentando sair da repressão do Império Austro-Húngaro. Todos esses povos que tentaram fazer, eles acabaram tendo a mesma repressão violenta. Então vai ter movimento na Hungria, vai ter movimento na República Tcheca e tudo mais. É importante a gente ficar lembrando desses movimentos? É importante a gente ficar lembrando da unificação da Alemanha? É importante, cai no vestibular até, não cai muito não, acho que não vai ser uma coisa que vai cair, mas pode ser que caia, tá? Não vou cortar meu dedo, colocar meu dedo em aposta por isso. No entanto, é muito importante por quê? Porque quando a gente centraliza, quando a gente for unificar a Alemanha e a Itália, vocês vão ver como é que vai ficar, a Europa ela vai ficar totalmente mexida, certo? Lembrando que o Luiz Bonaparte, então, em 1848, ele acabou sendo eleito, né? Ele era um burguês, ele estava do lado dos liberais. E aí, como é que ele governou, né? Como é que foi a França do Luiz Bonaparte? Galera, olha, se fosse para lembrar alguma coisa, lembra dessa frase. A primeira, a primeira vez que a história ela se repete. A primeira vez ela acontece como drama. A segunda vez ela acontece como comédia. O que isso quer dizer? Isso é um lema antigo, né? Que geralmente tem sempre alguém que herda alguma coisa política do pai, ou de um tio, de alguém famoso, né? É, Bush, Bolsonaro, enfim, essa galera não é nova no governo mundial e nas lideranças políticas, né? E o Luiz Bonaparte, ele obviamente se aproveitou do nome do tio dele, do Napoleão, né? Então a gente vai ter aquela derrubada da República, ele tenta proclamar o Império igual o tio dele fez, né? E se autoproclama Napoleão III, ele consegue fazer tudo isso. E ele investe na indústria, a indústria francesa realmente cresce nesse período, né? Só que assim, a gente vai ver que daqui para frente a política externa dele é um pouco controversa, ele vai fazer um monte de cagada, inclusive vai ter acontecer um monte de coisa aqui, né? Ele tenta apoiar a unificação italiana, que tá. Gente, tudo isso que eu tô falando agora tá acontecendo concomitantemente, tá? Então a gente vai ter o Luiz Bonaparte quando ele entra lá em 1848, tá acontecendo uma tentativa de unificação italiana, uma tentativa de unificação alemã, tá? São coisas que acontecem ao mesmo tempo. Então vai ter hora que eu tenho que falar primeiro do Luiz, depois tenho que falar da Itália, depois tenho que falar da Alemanha. Na verdade, é o contrário. Primeiro do Luiz, depois da Alemanha, depois da Itália. Mas essas coisas acontecem ao mesmo tempo, tá? Não separem essas caixinhas na cabeça, por favor. E ele vai tentar apoiar a unificação italiana como uma forma de enfraquecer a Áustria. Isso não é uma ideia ruim, né? Ele consegue com isso, através dessa atitude, ele consegue enfraquecer a Áustria o Império Austro-Húngaro. E aí ele consegue também aumentar a influência da França na África e na Europa, consegue conquistar colônias nesses países, nesses continentes, o que é bom para a França, não é ruim.
Só que aí ele tenta fazer uma coisa na América, e aí ele faz uma cagada sem tamanho, né? O México estava passando por um momento de instabilidade política e tenta eleger um rei, ele apoia um rei da família Habsburgo lá no México. O cara sai lá do meio da Europa para o México, né? O Maximiliano Habsburgo, e ele sofre uma derrota avassaladora, né? Ele manda um monte de exército para lá para apoiar o Maximiliano. Ele sofre com isso aí, ele perde muito, gasta recurso e por isso a popularidade dele diminui. E aí lá na frente a gente vai falar sobre a Guerra Franco-Prussiana também, o que aconteceu, né? É, ele queria que o Império Austro-Húngaro se enfraquecesse, só que ele via a Prússia cada vez mais crescendo, né? A gente vai falar sobre o processo de expansão da Prússia daqui a pouco. E aí ele vê a Prússia como um potencial inimigo dentro da Europa, né? E vai atacar, faz uma guerra contra o Império Prussiano, né? Ele perde assim, é, é, ele perde de uma forma avassaladora, né? Perde muito feio. Ele é preso, humilhado, é muito triste o que acontece com ele assim nesse sentido. E, enfim, ele vai servir, a Guerra Franco-Prussiana vai servir de forma a aumentar a influência prussiana dentro da Europa, né? Então foi um tiro pela culatra, saiu totalmente pela culatra, né? E aí, pela derrota, a França, é, ela, como que se diz, ela é obrigada a pagar indenizações, a servir o Império Prussiano de diversas formas. E aí os franceses eles falam que não, que aquele cara não representava o povo francês. Eles levantam a Comuna de Paris, né? Que é uma resposta à rendição francesa diante da Prússia, né? É um movimento operário, ele durou 70 dias e é a primeira forma de governo socialista na história da Europa. Olha que muito louco, é uma comuna, né? O pessoal é comunista, levanta a comuna dentro da França, a França vira um país comunista por 70 dias, né? E aí, eles proclamam a Terceira República da França, né? E aí esse cara, esse Adolf Thiers, ele foi, Thiers, né, sei lá como é que se fala, ele foi eleito para ser o cara que vai à Prússia fazer a rendição, né? É, e aí quando a Guarda Nacional percebe isso, né, não esquece que a Guarda Nacional é uma galera assalariada, ela faz o golpe, né? E aí começam os protestos do povo pela derrota humilhante e pelas péssimas condições da vida dos operários na França, né? A gente não esquece que isso aqui está acontecendo tudo logo depois daquela fome, e distribuição de renda lá no talo de errado e tal e tudo mais, né? E a própria Comuna de Paris, ela levanta medidas que são importantes, né, que vão durar para a França depois, né? Ela levanta o Estado laico, ela cria a redução da jornada de trabalho, extinção do trabalho noturno, ela faz um ensino gratuito e laico, ela instaura esse ensino gratuito e laico, e ela dá a gestão das fábricas para os operários, cara. Eles tiram fábrica de industrial, isso é muito louco, cara. Os caras conseguem fazer uma revolta comunista no meio dessa bagunça toda, né? O Otto von Bismarck, que era o líder, o general Otto von Bismarck, que era o líder da Prússia, ele vendo isso, ele pega todos os soldados que estavam presos, dá arma para os caras e fala: volta para a França, que lá tá pegando fogo. Por que ele faz isso? É óbvio, porque ele vê isso como uma ameaça, né? Ele percebe que isso é uma ameaça a monarquias europeias, né? Que se o povo dos outros países começa a ver isso como uma ideia legal, eles vão tentar derrubar tudo. E a ideia da monarquia é super importante para a unificação da Alemanha, né? E o Otto von Bismarck percebe isso, né? Então ele é um estrategista, ele é um dos maiores estrategistas da história da humanidade. A gente vai discutir sobre esse cara daqui a uns 3 ou 4 minutos. Ele entende isso, ele dá de volta as armas para os franceses, os caras voltam e os franceses vão lutar contra a Comuna, ganham, reprimem a coluna de forma violenta, um monte de uma galera morre, 20 mil pessoas morrem e tal e tudo mais. E aí o Otto von Bismarck fala: beleza, agora que vocês ganharam, os próprios franceses derrubaram a Comuna de Paris, vocês estavam resistindo à nossa vitória, a gente ganhou, devolve tudo aí. E aí a França, olha que muito louco, os soldados lutaram pela França, derrotaram a França para dar coisa para o von Bismarck. E aí a perda da região da Alsácia-Lorena para a Prússia, para os territórios alemães, acontece aqui. E guarda esse nome de Alsácia-Lorena, porque ele vai ser importante para as próximas aulas. Isso cria Cara, os franceses se sentiram extremamente humilhados, isso cria uma ideia de revanchismo. E essas duas coisas aqui, ó, Alsácia-Lorena e revanchismo, né, nacionalismo francês, vão ser elementos importantes para quando a gente for falar de Primeira Guerra, certo? Um fato histórico, uma coisa curiosa, é que isso aqui é uma foto, né? Então, a partir daqui, a gente já começa a colocar fotos na aula, né? Porque a máquina fotográfica tinha sido inventada pouco antes disso, né? Então, já começam a aparecer fotos na nossa historiografia, né?
Quem que era a Prússia? Quem que era a Itália? Vamos discutir isso, né? Então a gente não pode esquecer, retomando lá o começo da aula, sobre a legitimidade do Congresso de Viena. Né? O Congresso de Viena ele se apoiou na legitimidade dos povos, querendo que os povos tivessem seus territórios de volta, aquele que o Napoleão tomou para a França, o que ele liberou do absolutismo. Ele vai tentar restaurar, né? O Congresso de Viena vai tentar restaurar o absolutismo, esses territórios para esses lugares e tudo mais. E começa a se erguer na Prússia, né? Então vamos lá ver o que é a Prússia que eu tanto falo. Não lembro sinceramente se coloquei, ó. A Prússia é isso aqui, ó. Tá vendo? Esse territóriozinho aqui. A Prússia ela começa a se levantar como uma potencial ameaça ao poder da França e da Áustria, porque são exatamente os dois povos que estão tão diretamente interessados no continente europeu. Né? A Inglaterra tá voltada lá para o neocolonialismo dela através do mundo, né? E esses movimentos eles são extremamente impulsionados pelo nacionalismo. Lembra que eu falei que o nacionalismo ele não é usado só como uma forma burguesa, ele também é usado por socialistas, por todo mundo. Todo mundo vai usar o nacionalismo como argumento. E aí ela impulsiona totalmente os movimentos, né? Os movimentos de unificação, porque a galera vai pensar, poxa, eu estou na Prússia, eu sou alemão, eu não me identifico com o Império Austro-Húngaro. Poxa, eu sou italiano, eu não me identifico com o Império Austro-Húngaro, né? Tinha essa ideia, assim. E aí o nacionalismo ele começa a bater forte nesses países, né? Os estados alemães eram 39 estados, né, um destaque para essa Prússia e quem que mandava era o Império Austro-Húngaro. Né? Já a Itália eram 7 estados, eles não tinham muita unidade entre si e estavam ou sob tutela da Áustria ou sobre estados papais, ou o Papa mandava. Né? Com exceção das duas Sicílias, lembra que a gente derrubou lá em 1830 lá. E proclamaram a independência lá no sul da Itália. E é óbvio que é de lá que vai sair o movimento de unificação italiana, a gente vai falar sobre isso já já. Né? Como aconteceu a unificação alemã? A primeira unificação alemã. A unificação alemã ela aconteceu, lembrando que houveram elementos antes disso, né? O que era? A ideia era os Overheim, né? Foi uma coisa criada em 1874 e que foi uma forma uma forma até de governo, né? Dá para falar isso. Eu quero até usar o termo que a apostila de vocês usam, né? Ela aqui tá aqui uma abolição de tarifas alfandegárias, né? Não é só isso, na verdade, né? O Zollverein, ele é uma liga, lembra que a gente falava de ligas, né? É uma liga que os próprios estados alemães, eles fizeram meio que a parte ali do Império Austro-Húngaro, né? Eles falaram, vamos fazer umas coisas legais pra gente, né? Para que a gente possa ter uma liberdade maior política e econômica. Então, por isso que eu acho que é um pouco limitante você falar que é só tarifa alfandegária, né? E aí aumenta, e a Prússia, naturalmente, como o maior estado, maior não só de tamanho, mas financeiramente falando, né? Que era um estado que investia muito na indústria e tudo mais, ela vai ganhar influência, aumenta a influência da Prússia nessa região, né? Logo em seguida, em 1848, né, parece que na verdade 14 anos depois, acontece a vigência do Parlamento de Frankfurt, né, que acontece. Ela começa, o Parlamento de Frankfurt ele vai dar ainda mais liberdade política para esses estados, né? E aí essas ideias liberais, elas começam a se espalhar, né? Até que em 1862, o Guilherme II, né, o rei alemão, ele vai se juntar com esse Otto von Bismarck. O Otto von Bismarck ele é um general, ele é um cara belicista, ele é um líder do exército e que ele vai coordenar esse projeto de unificação. Esses dois eles vão ser fundamentais para isso, especialmente o Bismarck, né? Porque o Bismarck ele percebe que ele tinha muito poder bélico, a Alemanha estava crescendo muito, os estados alemães estavam crescendo muito, eles tinham muito poder industrial, e aí ele percebe que a ideia de fortalecimento da monarquia, o desenvolvimento industrial e o fortalecimento militar, se somar essas coisas com a força que a Prússia e os estados alemães estavam criando, eles poderiam conseguir essa independência em cima do reino da Áustria, né? E aí ele cria a guerra como uma forma de criar uma identidade nacional. Acontece uma guerra com o Império Austro-Húngaro exatamente para eles conseguirem essa independência. E a Prússia ganha fácil. O Império Austro-Húngaro não era um império que não tinha investimento no indústria e na indústria de uma forma geral. Né? Era muito, como que fala, muito rural, né? E era extremamente atrasado, absolutista e tudo mais, né? Então, quando acontece a guerra entre os dois, a Prússia ela detona, né? E o Bismarck ele entende que o uso do nacionalismo, o uso da guerra como uma forma de unir o povo foi fundamental, entendeu?
E aí, com o Tratado de Frankfurt, ele cria o Segundo Reich, né? Só que a França, ela vai olhar isso, não vai achar legal, e aí o von Bismarck, através de uma nova estratégia, consegue criar um incidente entre a França e, a, e os estados alemães, né? E aí eles conseguem ganhar essa guerra, né? Então a Guerra Franco-Prussiana, ela serve para mostrar que a Prússia está em ascensão, os países alemães, né? Os estados alemães, eles estão em ascensão, certo? Enquanto os estados, enquanto a França está em decadência, em declínio por conta do Luiz Bonaparte. Lembra que agora ele voltou aquilo que a gente está falando. O Luiz Bonaparte ele perde essa guerra de maneira desastrosa. O Otto von Bismarck ele destroça a França, né? E aí, lembra, eles liberam os soldados para irem lá defenderem contra a Comuna de Paris, defendem os interesses prussianos na região, ganham Alsácia-Lorena, e aí quando os franceses percebem que eles foram assim, humilhados de uma forma estratosférica, vai criar um sentimento de revanchismo na França, e a Prússia, quando termina de humilhar, porque quando o Guilherme ele é eleito rei da Alemanha, né, ele é eleito no Palácio de Versalhes, em território francês, logo após a derrota da França, cara. Olha que humilhação, né? Então a França ela vai criar esse sentimento de revanchismo pela Alsácia-Lorena, por tudo que a Prússia fez para ela. Fiquem tranquilos que isso na Primeira Guerra vai voltar, entendeu? E aí, através do Tratado de Frankfurt, o reconhecimento desse império, dessa Alemanha, né, se cria o Segundo Reich. André, qual que é o primeiro Reich? Né? O Segundo Reich foi criado pensando que o primeiro era aquele Império Romano Germânico, lembra que a gente falava nas aulas lá de Idade Média? Esse é o Segundo Reich, o terceiro vai vir na Segunda Guerra, a gente vai falar sobre isso também. Né? Então tá aqui o mapa de tudo isso que eu falei para a gente entender mais ou menos, tá bom? Alsácia-Lorena é importante? É importante porque tem mina de carvão, mas mais ainda porque eles tomaram da França, né? Então a gente tem que entender que a França vai querer brigar por isso depois. Beleza? Beleza, Creuza. Tá aqui uma foto, esse é o Guilherme, tá? Guilherme. Esse é o Bismarck. Então esses caras que vão ser os caras da unificação alemã. E a italiana? Bom, a italiana ela foi um pouco mais menos, né, vamos dizer assim. Então foi uma coisa muito mais interna. Também a ideia era sair que os estados italianos do norte saíssem da mão do Império Austro-Húngaro, certo? É, três pessoas que a gente tem que lembrar: o Giuseppe Mazzini, o Giuseppe Garibaldi e o Conde de Cavour. Foram junções de ideais liberais, populares e da monarquia. Né? Então a gente tem aqui todas essas classes juntas para tentar libertar os reinos italianos, né? os territórios italianos. E aí, quando em 1848 o reino das Duas Sicílias e o Vítor Emanuel ele sobe ao poder, o rei Vítor Emanuel ele sobe ao poder, essa unificação fica cada vez mais forte. Né? Então a unificação ela vem do sul para o norte, certo? Só que o Giuseppe Garibaldi, ele era líder dos Camisas Vermelhas, eles são derrotados, né? Em primeiro momento, existe uma derrota para a Áustria, né? Muita gente morre e tudo mais. Só que essa união ela consegue se reverter. Então acontecem reviravoltas, muitas reviravoltas nessas guerras. Eu não acho que vale a pena a gente ficar lembrando dessas reviravoltas e todo o processo de unificação italiana, mas vale a gente lembrar que houve momentos de unificação italiana da França e com a Prússia, né? Então, todo mundo queria ver a queda do Império Austro-Húngaro, né? A França vai ajudar a Itália a se unificar, até para a Itália doa alguns territórios para a França por conta disso, certo? A Prússia também, porque ela quer ver a fraqueza do Império Austro-Húngaro, eles não veem a Itália nesse momento como um potencial inimigo, mas sim como um potencial enfraquecedor de um império forte, certo? E aí a Itália consegue se unificar através dessas alianças todas, né? Percebam que eu estou falando alianças não à toa. Também isso vai voltar lá na Primeira Guerra, né? E aí vai acontecer a questão romana. O que é a questão romana? Né? O Estado papal ele está no meio disso tudo, né? Lembra que eu falei que era tanto pelos austro-húngaros quanto os estados do Papa, né? E o Papa ele fica meio que isolado no meio de uma Itália, assim, uma ilha do Papa no meio da Itália. Isso só vai ser resolvido lá na frente, com Mussolini, quando ele assina o Tratado de Latrão, lá antes da Segunda Guerra Mundial. Galera, a gente tem então uma Europa com nações que se unificaram muito tardiamente, que é a Prússia, que virou Alemanha, né? Então a gente tem a Alemanha e a Itália unificados tardiamente. A gente tem uma Inglaterra espalhando pelo mundo. A gente tem uma França humilhada. A gente tem o Império Austro-Húngaro que perdeu territórios. Né?
são potências muito fortes dentro da Europa, certo? E a gente está montando então esse cenário que vai ser extremamente importante para a Primeira Guerra Mundial. Esse cenário está montado e durante a Primeira Guerra Mundial a gente vai voltar daqui a 2 aulas para falar sobre isso, né? Próxima aula a gente fala sobre o neocolonialismo inglês, que a gente não falou nessa, né? Não, na verdade, na próxima aula a gente fala sobre os Estados Unidos, que também vai ter um papel importante dele no mundo e que a gente precisa falar sobre várias coisas que estão acontecendo na América aqui. E a gente fala de neocolonialismo logo em seguida, com a Segunda Revolução Industrial, para a gente poder entrar na Primeira Guerra, porque a gente já tem o cenário geopolítico montado, falta só a gente entender como que belicamente isso acontece, por isso que a gente precisa do neocolonialismo, por isso que a gente precisa da Segunda Revolução Industrial. Beleza? É isso que eu tinha para falar para vocês hoje, galera. Beijos!